Fala galerinha, boa noite. Mais uma aulinha aí de programação orientada a objetos. Vou falar hoje sobre herança. O que é herança? Tá. Num contexto, geral, é algo que é herdado, geralmente de um descendente, no caso aí, quando fala de herança, recebi uma herança do meu pai, recebi herança da minha mãe, É alguém que está acima de você e você herda aquilo ali. Mas também pode ser o quê? Herança genética, Como é o caso nosso aqui. Eu recebi as características genéticas do meu genitor, Se eu levo para o contexto, natural da coisa, pego um animal, por exemplo. O animal ele tem atributos: tamanho, peso, altura e comportamentos, como mover, dormir, comer, reproduzir, sei lá. Então, se eu tiver, por exemplo, que organizar os animais, por exemplo, de acordo com, por exemplo, mamífero, réptil, aves. Então, todos os animais répteis, todos os animais mamíferos, todos os animais, as aves, eles vão ter o quê? Altura, peso, tamanho, cor, E também aspectos comportamentais, que é comer, dormir, reproduzir, emitir sons, sei lá. São comportamentos que eles vão ter. Bom, baseado nisso, eu posso ter o que então no caso? Que a minha classe ancestral, ela tem a minha classe, que vai providenciar, a herança para as outras classes, ela vai ter alguns atributos, algumas propriedades e alguns métodos que eu vou poder reaproveitá-los lá nos herdeiros, tá? Então vamos para frente aqui, que a gente vai encontrar aqui. É contexto natural, Falei que agora com vocês. O que é então definição, de herança dentro da PO? É um recurso, um pilar da PO, que permite a definição de uma classe base, que por sua vez fornece uma funcionalidade específica, dados e comportamentos, eu acabei de falar, e a definição de classes derivadas que herdam ou substituem essa funcionalidade. Substituir, entraríamos no lado de polimorfismo, poliformismo, mas em linhas gerais, a minha classe base, ela vai prover, ela vai fazer o quê? Ela vai definir propriedades e ações, comportamentos para minhas classes derivadas, as minhas classes herdeiras, que vão herdar isso aí. E quando eu falo que eu posso substituir, algo nessas classes aí, eu posso, através do polimorfismo, ou melhor, da sobreposição de métodos, eu posso ter, por exemplo, igual eu falei, uma classe ancestral, uma classe base animal, ela tem lá um comportamento, por exemplo, aí de locomover, de locomoção. Então, as aves, que são o quê? As classes derivadas da classe base animal, uma das classes derivadas, as aves, elas vão se locomover, Os mamíferos também vão se locomover. Só que, quando eu for implementar a locomoção em em aves, é de uma forma. O nome do comportamento é o mesmo em mamífero, porém, a funcionalidade pode ser substituída, pode ser diferente daquela que ela foi realmente originada. Então, isso é permitido, mas vamos ver isso aí lá em polimorfismo, Poliformismo. Próximas aulas aí, ok? Então, classe base, classe derivada. O que é classe base? Classe cujos membros são herdados. É chamada classe base, onde eu especifico, as minhas propriedades, as minhas ações, os meus métodos, que vão ser derivados, vão ser reaproveitados em outras classes. A classe que herda os membros da classe base é chamada de classe derivada, ou classe herdeira. Beleza? Então, classe base, classe derivada, Questão de herança aí. Herança única, legal.
O C Sharp do .NET Framework, o .NET no caso, não o .NET Framework, a arquitetura .NET, ela permite herança única somente. O que é herança única somente? É quando eu só tenho uma classe base, tá? Ou seja, todas as classes derivadas, elas descendem, né? Elas herdam de uma única classe base, né? Mas pode ser diferente? Pode. Eu posso ter em casos, né? Não um caso aqui do C Sharp, mas eu posso, por exemplo, juntar duas classes bases e ter, né, um herdeiro que tenha desse cara e desse cara também aqui. Não é o caso do C Sharp. C Sharp o que é? Uma classe base, né, uma classe derivada e assim por diante. Quer dizer o seguinte, que eu vou ter uma classe D que herdou da classe B, que herdou da classe A. Né? Então eu tenho A, B, C e D. Ou seja, tudo que foi escrito em A, que foi escrito em B, que foi escrito em C, se for lá dos tipos, né, public, aí depois vai envolver outra área, outro pilar aqui dentro que é o encapsulamento, mas digamos que tudo foi public, tudo que foi público, né, lá em, ou protected, né, lá em A, em B, em C, D vai ter à disposição dele todas essas propriedades e esses métodos, tá? A gente vai fazer prática disso aqui logo à frente. Então, um exemplo, uma classe base de pessoa com os seguintes atributos: nome e idade. E eu poderia derivar, né, uma classe chamada funcionário, que herdaria, né, o nome e a idade de pessoa, e eu iria escrever somente o campo cargo. Né? Eu criei aqui um outro exemplo prático, para a gente poder trabalhar. Deixa eu abrir aqui o nosso Visual Studio. Eu quero ter aberto ele há mais tempo, eu não abri. Mas deixa eu abrir o Visual Studio para a gente fazer essa práticazinha aqui. Onde eu vou ter basicamente uma classe pai, uma classe filha, que vai ser derivada da classe base pai. Né? Opa, deu probleminha aqui, não precisa recuperar isso não. Então, continuar sem código. Arquivo, novo, projeto. Eu vou criar aqui um projeto do .NET Core, é o console mesmo, tá? Vou chamar aqui de herança. Heranca. Beleza? Só para a gente poder... Herança. Para a gente poder brincar com isso aqui por enquanto. Depois eu vou realmente criar um exercício com vocês aí que vai englobar encapsulamento, herança, tudo que a gente já estudou para trás aqui. Vou deixar o polimorfismo, né, o poliformismo, para exercício disso aí logo para frente. Então, nossa próxima aula, né, eu vou tratar aí de exercícios, né, para a gente poder fixar melhor esses conceitos aí de encapsulamento e de herança. Então, quando vai criando o nosso projetinho aqui, deixa eu voltar aqui na minha classe, né? Então eu vou ter aqui, ó, minha classe pai. Eu vou ter no caso aqui, dois atributos, né, do tipo string, que são públicos, olhos, né? Opa, não pode clicar, né, Juliano? Nós estamos trabalhando com PowerPoint. Olhos e nome. E vou ter lá, né, um construtor chamado pai, onde vou inicializar, né, os meus olhos na cor azul. Tá aí tudo bem, nós já vimos isso. Vou criar o que também aqui? Vou criar uma classe filho, né, derivada da classe pai. Ou seja, o dois pontos aqui, class filho, dois pontos pai. O que quer dizer essa linha de comando aqui para mim? Eu informo para o C Sharp o quê? Ó, eu vou criar uma classe filho derivada, ou melhor, né, herdeira, né, por herança da classe pai. Os dois pontos e o nome da classe pai aqui, que define a herança para mim aqui no C Sharp. Ok? Então vamos lá ver se já carregou o nosso Visual Studio. Já carregou, tá? Então, eu vou criar, né? Projeto, adicionar novo item,
vou adicionar aqui a classe Pi. Beleza? Classe Pi, tá aí. Vou fazer o quê? Eu tinha lá public, string, olhos, o public, string, nome. Vou criar aqui também o meu construtor, né? Vai ficar para ele já inicializar, né? Public Pi, que é construtor mesmo, aquele que vai, ao instanciar, ser executado automaticamente. E nessa brincadeira eu vou dar uma cor aos olhos, né? Azuis. Ok? Tranquilo? Muito bom. Então vamos lá. Vamos aqui para outra classe, projeto, adicionar novo item. Vou criar a classe filho. Filho. Tá. O filho, no caso, vai ser o quê? Ele vai ser herdeiro. Como que eu faço a herança aqui? Minha classe filho é a classe derivada. De quem? Da classe base pai. Então, dois pontos, pai. Olha lá, ele já preenche para mim automaticamente, né? Olha aqui para vocês verem. Herança de pai. Beleza? Só isso aí. Vai herdar de pai o quê? Tudo que está em pai. Eu vou nem escrever nenhuma linha de código para vocês verem. Beleza? Então tá jóia. Aqui na classe, ó, aqui lá deixa eu sair daqui do nosso PowerPoint. Deixa eu copiar aqui o código fonte, vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então, aqui, ó, lá no meu principal, no meu entry point da minha aplicação, né, no static void main, né, aqui eu criei a classe pai, já está lá no Visual Studio, a classe filho, né, estou no Visual Studio e vou chamar as classes aqui. Então, olha aqui para vocês verem. Eu vou copiar isso daqui, beleza? E vou levar para onde? Lá para o nosso program.cs. Vou apagar esse cara que está aqui, né, lá no nosso static void main. Vou copiar, já está pronto, né? Tá aí, ó. Ou seja, eu instanciei a classe pai na classe P, deu o nome dela de, né, a propriedade nome de João. Instanciei a classe filho no objeto F, né, Juliano. Beleza? Vamos apertar F5, o que vai acontecer? Vamos compilar isso aqui e vamos mandar rodar. Ele vai fazer o seguinte, olha, o pai, meu nome no caso ali, né, tem olhos, papapá. Quer ver? Não escreveu? Vamos. Carregando. Olha lá. O pai, João, tem olhos azuis. Opa, o filho... Copiei errado. Aqui é F, né? F e F. Né, Juliano? Tá doidão? Então, vamos compilar de novo aí. Vamos rodar. Então tá lá. O pai, João, tem olhos azuis. O filho, Juliano, tem olhos azuis. Mas pera aí, eu não fiz nada pro filho. Como que já veio preenchido já? Os olhos azuis. Porque ele, o que ele fez? Por herança, né? Ele conseguiu pegar o quê? Olha aqui, ó. Observação. Perceba que em nenhum momento definimos que o filho teria olhos azuis. Ele simplesmente herdou a característica do pai. Da mesma forma, ele poderia herdar o comportamento. Como assim? Bom, não tem aquela impressãozinha lá que eu fiz lá no Static Void Main agora? Eu vou mudar isso aqui. Vou copiar esse códigozinho aqui, ó. Oxi. Copiar esse código aqui e vou jogar lá dentro da minha classe pai. Então, venho na classe pai, vou copiar vou criar nesse método diga oi. O que o diga oi vai fazer? Oi, eu sou x nome e tenho olhos, x olhos.
Beleza? Então, vamos agora mudar isso aqui, né? Olha aqui. Eu vou chamar aqui, não mais... Deixa eu apagar isso aqui. Vou chamar aqui o P ponto diga oi. Eu acabei de criar ele agora. E como ele está herdando, melhor, o filho está herdando tudo da classe pai, o diga oi também vai ser herdado. Ou seja, ele não herda somente propriedades, ele herda também comportamentos. São os métodos. Querem ver? Vamos rodar. Tá vendo? É a mesma coisa. Oi, sou o João e tenho olhos azuis. Oi, sou Juliano e tenho olhos azuis. Ou seja, eu escrevi o método diga oi somente na classe pai. Tá vendo? Por herança, né? A classe pai, a classe base, ele disponibilizou para a classe derivada que é filho todos os seus atributos e seus métodos. Ok? Então, galera, próxima aula, exercício, e logo em seguida vamos partir para poliformismo, beleza? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima aí.